Olá, neste vídeo faremos a resolução da questão B1 experimental da segunda fase do nível B da UBFEP do ano de 2019. A questão ela diz o seguinte: determinação de G nas aproximações de pequenos ângulos. Para o experimento do pêndulo simples foram utilizados os seguintes materiais: um objeto metálico, um cronômetro, 5 comprimentos distintos de fio, um transferidor e uma trena, como a gente pode observar na imagem ao lado. Primeiro foram cortados diferentes comprimentos de fio para construir o pêndulo. Assim, o experimento consistiu em medir o tempo de 10 oscilações do pêndulo simples, considerando os 5 comprimentos do fio, a fim de minimizar os erros associados às medidas. As oscilações foram feitas considerando ângulos menores que 10 graus, utilizando o auxílio do transferidor. Na folha de dados foram anotados os dados abaixo. Temos aqui o comprimento do fio e o tempo, tanto para o pêndulo 1, o pêndulo 2, pêndulo 3, pêndulo 4 e o 5. Para o pêndulo 1 temos o comprimento de 1,5 m e o tempo que ele demorou para fazer 10 oscilações de 25 segundos. Então, para cada comprimento do fio foi medido com o cronômetro o tempo de 10 oscilações do pêndulo. Dessa forma, para obter o período do pêndulo, ou seja, o tempo de uma única oscilação, foi utilizada a seguinte equação: T maiúsculo igual a T, que é o tempo, dividido para N, que é o número de oscilações durante o intervalo de tempo medido. Então, sabendo que a equação do período de oscilações de um pêndulo simples é dada por T maiúsculo igual a 2π vezes raiz de L dividido para G. L, que é o comprimento de fio, e G, que é a aceleração da gravidade. E a questão ela quer o seguinte: calcule a aceleração da gravidade, que é o G, usando os dados de cada pêndulo, considerando π igual a 3,14, 2π 6,28, 4π ao quadrado 39,48 e determine com duas casas decimais e a respectiva unidade o resultado final de G. O G mede a partir da média aritmética dos valores calculados. Bom, para resolvermos essa questão, o nosso primeiro passo é fazer o isolamento de G. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula do período de oscilações, que a gente chama de T1, equação 1 e equação 2. Então, para isso, a gente vai substituir a equação 1 na equação 2. E a gente obtém o seguinte: T dividido para N é igual a 2π vezes a raiz de L dividido para G. Bom, temos um impasse aqui, né? Temos essa raiz. Para consertarmos essa raiz, para podermos isolar G, a gente faz da seguinte maneira, seguinte propriedade. Temos que a raiz de A dividido para B é igual a raiz de A dividido para a raiz de B. Né? Então, a gente vai fazer essa mudança aqui na nossa expressão. Então, temos aqui T dividido para N igual a 2π vezes raiz de L dividido para raiz de G. Então, para a gente cortar essas raízes, tirar essas raízes fora, a gente vai elevar ao quadrado ambos os lados da expressão. Para isso, temos T ao quadrado dividido para N ao quadrado igual a 2π ao quadrado vezes raiz de L ao quadrado dividido para raiz de G ao quadrado. Bom, como temos essas expressões ao quadrado, né, raízes elevado ao quadrado, a gente pode cortar. E é isso que iremos fazer. E assim a gente sobra com essa expressão, T ao quadrado dividido para N ao quadrado igual a 4π ao quadrado vezes L dividido para G. Então, agora nos basta isolarmos G. Bom, temos que G está dividindo de um lado da expressão, então levamos eles para o outro lado da expressão multiplicando. Assim como esse N ao quadrado, que se encontra desse lado da expressão dividindo, a gente leva ele para o outro lado da expressão multiplicando. Então, sendo assim, isolamos G e encontramos a expressão para calcular a aceleração da gravidade. Bom, temos que o tempo iria ficar multiplicando o G, então se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E assim a gente encontra a expressão para calcular a aceleração da gravidade. 4π ao quadrado vezes L, que é o comprimento do fio, vezes N ao quadrado, que é o número de oscilações, e T, que é o tempo, né? O T ao quadrado. Então, agora nos basta calcularmos a aceleração da gravidade para cada pêndulo. Pêndulo 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, para G1, a gente tem pela tabela L1 é igual a 1,5 m,
e o tempo é igual a 25 segundos. Substituindo isso na expressão, né, temos ali 4π ao quadrado vezes 1,5 vezes 10 ao quadrado dividido para 25 ao quadrado. Temos que 4π ao quadrado, de acordo com a questão, é 39,48, né, vezes 1,5, 10 ao quadrado é 100 e 25 ao quadrado é 625. Fazendo a multiplicação dos termos de cima, temos 5.922 dividido para 625 e ali a gente tem a aceleração da gravidade para o pêndulo 1, que é de 9,47 metros por segundo ao quadrado. Por se tratar de uma aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos a aceleração da gravidade para o pêndulo 1. Para o pêndulo 2, faremos o mesmo processo. Usaremos a expressão e substituiremos L2, que é 1 metro, e T2, que é 20,5. Fazendo essa substituição e elevando ao quadrado, a gente sobra com 39,48 vezes 1 vezes 100 dividido para 420,25. Com a multiplicação, a gente tem que dar 3.948 dividido para 420,25. Assim, a aceleração da gravidade para o pêndulo 2 é 9,38 metros por segundo ao quadrado. Para G3, também substituiremos a expressão comprimento do fio, que é 0,75, e o tempo, que é 16,6. Fazendo essa substituição na expressão, a gente encontra 39,48 vezes 0,75 vezes 100 dividido para 275,56. Isso com os termos já elevados ao quadrado. A gente sobra com 2.961 dividido para 275,56. Fazendo essa divisão, a gente acha que a aceleração da gravidade é igual a 10,74 metros por segundo ao quadrado. Então, para G4, para o pêndulo 4, a gente tem que L4 é 0,5 metros e o tempo é 14,1. Substituindo na expressão, temos 4π ao quadrado vezes 0,5, 10 ao quadrado, e o 14,1 ao quadrado também. Então, fazendo isso, temos 39,48 vezes 0,5 vezes 100 dividido para 198,81. Então, fazendo essa multiplicação nos termos de cima, temos 1.974 e isso dividido para 198,81. Fazendo essa divisão, temos ali que a aceleração da gravidade é 9,92 metros por segundo ao quadrado. E para o último pêndulo, o G5, temos que L5 é 0,25 e o tempo é de 10 segundos. Fazendo essa substituição, temos ali 39,48 vezes 0,25 vezes 100 e isso dividido para 100. Então, esse 100 a gente pode cortar, né? Pois temos ali 100 no numerador e no denominador. Então, a gente faz essa multiplicação 39,48 vezes 0,25 e a gente obtém a aceleração da gravidade para o pêndulo 5, que é de 9,87 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente encontrou a aceleração da gravidade para todos os pêndulos. Assim, basta a gente tirar a média. Então, para a gente calcular a média da aceleração da gravidade, a gente vai fazer o somatório de todas as acelerações e dividir pelo total, pela quantidade. Então, temos aí G1, G2, G3, G4 e G5 dividido pelo total, que são 5 termos. Então, dividido para 5. Substituindo esses valores de G que a gente encontrou e fazendo esse somatório, né, fazendo a soma, a gente obtém que o G médio é de 49,38 dividido para 5. E isso obtemos um valor de 9,87 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente encontra o valor médio da aceleração da gravidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Agradecemos. Não deixe de curtir o nosso canal. E é isso.